Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versos de número 43 a 46. João, capítulo 1, verso de número 43 a 46. Leiamos. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Meus irmãos, segundo o que já temos observado, do verso 19 até aqui, estamos no quarto dia desta sequência que antecede 7 dias, uma semana, para a, inauguração pública, evidente, aberta a todos, do ministério de Cristo, de fato, na terra, diante de grande multidão, ou a partir de então, as multidões, que ocorrerá no capítulo 2, no verso 1, exatamente um casamento. Aqui nesse momento, no quarto dia, nós continuamos na descrição, observando a descrição da formação inicial da igreja, basicamente na constituição do colégio apostólico, destacando-se o fato de que os líderes da igreja, eles não foram escolhidos pela maioria da igreja formada, uma vez que não havia igreja formada. Aqui é explícito e claro, os líderes são escolhidos pelo próprio Senhor da igreja, pelo próprio Cristo. Ressalte-se que, posteriormente lá em Atos, quando a ausência de um dos discípulos, tornando incompleto o número de 12, eles são escolhidos dentre eles, mas não se escuta mais falar do nome eleito lá, e o nome que será escolhido para recompor o grupo dos 12 será diretamente escolhido pelo próprio Cristo, Paulo. Então, momento evidente aqui, algo que precisamos destacar. Outro elemento que precisamos destacar é que nessa constituição do início e organização da igreja, ainda que não devamos e não podemos, de fato, levar até as últimas consequências, nós nos deparamos aqui com tipos de pessoas que são escolhidas, e aqui Filipe destaca um desses tipos também. Outro elemento que podemos observar aqui claramente, poderíamos descrever como a constituição do vocabulário material da evangelização. Material porque exatamente temos aqui não apenas conceitos abstratos, como com frequência a construção das mentalidades da nossa época em todos os sentidos, mas aqui é destacado exatamente a partir do real. E dentro dessa correlação entre ideia, conceito, palavra, realidade, que perpassa todo esse capítulo, nós nos deparamos com conceitos como discipulado, testemunho, seguir a Cristo, levar alguém a Cristo. Ainda que esses termos nem sempre eles ocorram literalmente como acabo de descrevê-los ou citá-los, eles estão aqui presentes e perpassam exatamente essas práticas, características. João Batista, André, Pedro, Filipe, agora nesse momento, hoje, demonstrando exatamente a possibilidade que nós temos de aprendermos sobre o Evangelho, o que ele faz, e sobre a própria prática da evangelização como uma responsabilidade desde inicial à constituição da igreja. Esses elementos fazem parte aqui. E agora, nessa sequência, vamos ter mais elementos nessa formação desse vocabulário,
esse vocabulário material da evangelização, dessa constituição dos tipos de crentes que constituem essa igreja, da obra de Cristo, e vendo assim, passo a passo, como a igreja é formada, acima de tudo, pelo próprio Senhor. Cristo é o Senhor da igreja também, porque Ele a constituiu. Ele morreu por ela, derramou o seu sangue, Ele a recebeu como dádiva do Pai, e Ele também é o responsável pela construção e constituição da própria igreja. Portanto, a conclusão que podemos observar antecipadamente a toda a exposição desse evangelho é que nada poderá destruir a igreja. Nada. Nada. Os maiores enfrentamentos, as maiores dores, as maiores atrocidades que ocorreram ao longo da história e que estão ocorrendo hoje, não podem destruir a igreja. E jamais destruirão a igreja. Esta obra iniciada por Cristo, ela tem um caráter eterno, imutável, e adentrará toda a eternidade. Estes que são escolhidos, eleitos e separados para pertencer a Cristo, porque foram lavados com o seu sangue, tiveram a sua vida transformada pela obra do Redentor, têm uma garantia eterna, para todo sempre. Mas observemos aqui, verso 43, temos: no dia seguinte, exatamente agora, quarto dia, Jesus resolveu ir para a Galileia. E aqui há muitos debates tentando descobrir, entender qual Galileia, onde estava, qual a distância. Bom, o fato é que temos um princípio que eu creio que precisamos observar atentamente. A Escritura é a revelação de Deus. Bem sabemos. Ela revela a vontade de Deus e tudo quanto é necessário e suficiente para nós. Não precisamos de mais nada além da Escritura. Se porventura nós nos deparamos em algo que não está tão claramente explícito, é porque não era da vontade de Deus que tivesse tantos os detalhes. E por que levantamos às vezes isso? Com grande probabilidade, movidos pela nossa própria curiosidade de querermos saber aquilo que não está no texto, de queremos ler, entender, compreender aquilo que não aprove ao Senhor explicitar. Se Ele não disse o que era, e se Ele disse tudo o que era importante, cabe a nós não gastarmos tempo tentando descobrir o que não pode ser, ou que não saberemos. Na melhor das hipóteses, nós teremos apenas, poderíamos chamar aí tecnicamente de conjecturas. Nada além disso. Dedicar tempo a conjecturas é perder tempo com o que é claro, explícito e límpido. O fato é que não há muita certeza dentre estudiosos qual a localidade, distância, mas o fato é que é explícito que Jesus Cristo resolveu, Ele decidiu. E aqui é claro e evidente, mesmo que soubéssemos detalhadamente, colocássemos agora uma imagem do mapa e mostrássemos aqui, está ali, né? O que seria interessantíssimo, mas isso não mudaria a ênfase mais importante. Jesus resolveu, Ele decidiu. Não é um ato aleatório. Ele tomou uma decisão com um objetivo. E esse objetivo é descrito exatamente como uma resolução tomada por alguém que tem um alvo objetivo específico. Não era aleatório. Resolvemos simplesmente ir para tal lugar e lá, de repente, encontramos alguém. Não. Jesus resolveu encontrar-se com Filipe. E é destacado aqui esta ênfase. Ele determinou a ir.
Quanto tempo de jornada? Não sabemos. Perto? Não era. Podemos saber que demorou pelo menos um dia, né? Estamos no 4º dia. Ele saiu de um lugar ao outro, uma caminhada. Alguns levantam a quilometragem possível de alguém caminhar, ou habitual que se caminhava durante um dia, 40 quilômetros, 60 quilômetros. O fato é que, independente de quantos passos, quantos quilômetros dados, Jesus Cristo decidiu ir, resoluto, determinado, com um alvo certo, com um objetivo certo. Não era algo aleatório. Quem passar, passou. Não. Ele decidiu ir encontrar Filipe. Isso é enfático. E de fato o texto diz, ele encontrou Filipe, esteve com ele, e com um ar de autoridade ele diz, siga-me. Siga-me. Ou seja, este siga-me é ande comigo, esteja comigo. Ou mais ainda, né, ainda que numa construção muito feia, digamos no português, seria esteja andando comigo. Fique comigo, seja meu discípulo. Então, aqui nós temos exatamente esse Jesus determinado a ir ter com Filipe para chamá-lo de um modo autoritário, de autoridade, a andar com ele, a estar com ele, a aprender com ele, dentro de uma caminhada rumo ao discipulado. Estar junto com Cristo para aprender diretamente com Cristo. Nesse sentido, você é um Filipe. Nós somos. Aprove a Cristo determinadamente, objetivamente, e ter conosco um belo dia. Certamente os irmãos devem lembrar, talvez aqueles que tiveram este momento circunstancial, esse grande divisor de águas na sua infância, talvez não lembre as minúcias e os detalhes, mas sabe muito bem esse dia em que aprove a Cristo determinadamente ir ter com você, para encontrar-se com você, para chamá-lo a segui-lo. E este seguir a Cristo não é algo comum, não é simplesmente andar por andar, é tê-lo como referencial. Portanto, o grande programa de vida do crente que foi chamado por Cristo e que, portanto, não pôde negar a este convite, porque jamais negaria este convite, é ser como Cristo. É observar toda a jornada de Cristo e tê-lo como seu exemplo. O referencial da vida cristã é Cristo. Nada além de Cristo, nada mais a não ser Cristo. E quando nós olhamos a vida de Cristo, devemos destacar aqui alguns dos elementos, né? Como um homem de oração. Em momentos difíceis, o que ele fazia? Retirava-se para orar. Momentos de ataque de Satanás, o que ele fez? Empunhando a Escritura, respondia de pronto, preparado com a Escritura para rebater as investidas de Satanás. Ele é Deus. Uma vida de oração, de constante oração, de dependência do Pai a despeito de circunstâncias pesadas, duríssimas, que nós jamais iremos ter qualquer percepção mínima. Porque exatamente o momento em que ele chora lágrimas de sangue, passa de mim este cálice, Pai. A dor que ele sofre, antecedendo a morte, por ter tomado sobre si os nossos pecados. Entendem? Porque nós não iremos perceber jamais o nível desse sofrimento. Claro, ele tomou de todos
os eleitos, sim, mas nós jamais iremos perceber as agruras e sofrimentos dos nossos próprios pecados, que já são praticamente infindos. No entanto, qual é a resposta dele? Que se faça a tua vontade, Pai. Dependência, submissão, oração e submissão à vontade de Deus. Preparado a Escritura, sempre, para responder às investidas de Satanás, dominando a Escritura. Seguir a Cristo é ter uma vida de oração, é ter uma vida de conhecimento da palavra, das Escrituras, e uma gradação muitíssimo menor, estar preparado para o sofrimento. Recentemente foi lançado um livro de um autor inglês chamado Tom Holland, e a grande pergunta dele é como o cristianismo continua sendo a força de pensamento motriz mais dominante no mundo até hoje. Mesmo aqueles que dizem não crer em Cristo, não crer em Deus, não conseguem se desvencilhar das estruturas de pensamento que determinam sua vida, suas práticas que regem o mundo até hoje. E ele começa descrevendo como é possível, porque a origem é Cristo. Cristo morreu na cruz e começa a descrever a cruz, como eram tratados aqueles que morriam na cruz, geralmente escravos, criminosos terríveis. Alguns detalhes beiraria da descrição que o livro traz, talvez beirasse algum filme de terror mais pesado. Talvez nem todos tenham estômago suficiente para ouvir as descrições, mas esses escravos eram arrastados, jogados em valas. As atrocidades terríveis na morte de cruz, levando os algozes a ficarem imaginando formas mais atrozes de executar um criminoso para chamar a atenção. E as pessoas, ao passarem, olhavam aquele símbolo de castigo, dor e sofrimento, para que os indivíduos aprendessem a não se rebelar contra a autoridade do Estado, contra as supostas divindades humanas. O nível mais baixo de todos, como nunca existiu em toda a história da humanidade. Era comum homens serem tratados como deuses, mas não um homem que foi morto na cruz. Transformar aquele símbolo em um símbolo de vitória. Seguir a Cristo pode desembocar em algo semelhante a nós. É por isso que nós observamos os nossos irmãos que não retrocedem hoje, que estão sendo decapitados, queimados, apedrejados. É por isto, firmados em Cristo, eles seguem a Cristo, eles foram chamados. A sua capacidade de reagir a essas atrocidades terríveis não é determinada pelo seu ímpeto individual, pessoal, particular, mas porque eles seguem a Cristo, foram chamados por Cristo. E nós? Certamente, até o presente momento, nós não fomos chamados para um sofrimento extremo como este, mas nós somos chamados para desafios, sim, para não negar a Cristo, para não retroceder, para viver uma vida, exatamente a ótica do seguir também traz à tona um caminho a ser seguido, e não é à toa que os cristãos mais tarde são exatamente chamados de os do caminho, aqueles que caminham, que seguem o caminho, uma descrição que carrega o sentido de andar em direiteza,
em ter um rumo, um alvo definido, estabelecido, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Do mesmo modo que Cristo aqui não se desvia para ir ter exatamente com Filipe. Seguir a Cristo é a maior decisão que podemos ter na vida. A melhor delas. Mas não é determinado pelo nosso ímpeto em seguir, mas porque Cristo nos convoca quando veio ter conosco para segui-lo. Não há nada que se compare a isto. Verso 44. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ora, aqui há um elemento interessante, né? O próprio nome Betsaida, né? A cidade de André e Pedro, é literalmente cidade de pescadores, né? O que essa, digamos, entre aspas, curiosidade, nos ajuda a entender porque Jesus disse a Pedro, né? Você que é pescador agora se tornará pescador de homens. Isso fazia todo sentido ali, ele era a cidade de pescadores, né? Mas o fato importante é que, além do elemento que é reiterado aqui, de materialidade, de concretude, é demarcado aqui lugar, espaço, tempo, demonstrando exatamente que Cristo está no tempo, no espaço, dentro da limitação da realidade que nós temos. Tempo e espaço são as cadeias que provavelmente mais nos incomodam. Muitos de nós às vezes falam, olha, eu precisava de um dia de 48 horas para dar conta do que eu tenho para fazer. Especialmente nas férias, né? Seria interessante se os dias tivessem 48 horas. Então, nós sempre mostramos isso, né? Olha, numa cidade como São Paulo, em que o tempo habitual de se deslocar de ponto A a ponto B de 10 minutos pode significar 1h30. Então, nós bem sabemos o que é isso, né? Essas limitações de tempo e espaço. Descrevendo, situando Jesus exatamente dentro desses limites de nossas percepções. Isso é fato. O que nos traz à tona mais um elemento que podemos dar um razoável salto e chegar lá a Hebreus, né? Ele sabe o que são as nossas dores, porque Ele conhece, não de ouvir, mas de sentir. Ele sabe. Por isso Ele nos responde. Ele conhece, não de ouvir falar, mas de ter experimentado esses limitadores que fazem parte da nossa existência. Isso é um elemento que precisamos relembrar constantemente. Mas aqui, o fato que podemos destacar, além desse, é que, por que ele faz questão de dizer cidade, pessoa? Dentro dessa, digamos, formulação contextual dos conceitos da evangelização, cidade e pessoa são elementos centrais. E devemos perceber exatamente o contrário daquilo que por vezes é apresentado. Nós podemos olhar, alguns números talvez estejam desatualizados e podemos estender aí. Nós vivemos numa cidade que, somando ao seu entorno, temos 10 a 12 milhões de habitantes. Evangelizamos a quem? Não são pessoas? Ter pessoas ajuntadas, ainda que não seja, às vezes, nem um pouco conveniente esse acúmulo de indivíduos, é estrategicamente importante dentro da evangelização. O que não podemos deixar de perceber é exatamente a ótica negativa que a mentalidade do mundo tem colocado com a cidade, deturpando o conceito de cidade, dizendo, não, o ideal é a gente acabar com tudo isso e viver no mato. Gênesis começa num jardim. Apocalipse
uma cidade. Isso não é à toa. A Nova Jerusalém é uma cidade, não é um jardim. Claro, haverá jardins belíssimos, mas é uma cidade, pessoas. A relação entre cidade e pessoa é determinante. O Evangelho é para pessoas. Pessoas estão na cidade. Entenderam a lógica? Jesus vai ter com Filipe uma cidade, onde há pessoas, onde já há crentes lá. As conjecturas de que se Pedro e André, seu irmão, haviam conhecido Filipe, não haviam conhecido Filipe, não sabemos. Mas o fato que João faz questão de destacar: cidade e pessoa. Esses elementos são determinantes nesta construção das concepções da evangelização. Sim. Mas, sigamos. Verso 45. Filipe encontrou Natanael. E é interessante que, do mesmo modo, quando lemos aqui no verso 43, Jesus encontrou Filipe, Filipe encontrou Natanael. E já está evidente, o que está posto aqui, não? Do mesmo modo como ele é tratado por Cristo, ele trata o outro. Do mesmo modo como ele foi buscado por Cristo, ele busca o outro. E aqui há determinação de propósito, alvo, objetivo. Não é algo aleatório. É um alvo determinado, certo? Ele sabe o que está fazendo. Pressupõe uma compreensão clara, um objetivo estabelecido antecipadamente. Não é algo aleatório. Portanto, podemos descrever aqui, enfatizando essa concepção do linguajar prático da evangelização. Evangelização não é sair atirando aleatoriamente, segundo aqui observamos, mas ter alvo e objetivo estabelecido e determinado. Lógica, estratégia. Não há nenhum problema. Aqui há uma estratégia definida. É determinado um projeto e ele é executado. E aí, continuando, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os irmãos podem ler lá uma amostragem do que Moisés disse na lei, especialmente Deuteronômio capítulo 18, especialmente do verso 15 em diante, mas não somente. E ele diz: e a quem se referiram os profetas? Portanto, Filipe aqui, ele está reverberando todo o anseio pela vinda do Messias, pela chegada do Messias. O conceito de Messias, que anteriormente aqui é dito por André, achamos o Messias, agora ele é como que reiterado com outro linguajar, mas com o mesmo sentido. Aquele que esperávamos chegou. Chegou. E é como se ele fosse, depois de ter esse encontro, o esperado chegou, Cristo. A primeira coisa que ele faz na descrição é ir falar para outro. É automático. Chegou. E aí ele diz: Jesus o Nazareno, filho de José. Jesus o Nazareno, filho de José. O fato é que, não somente à luz desse texto, mas quando nós olhamos as apresentações, os momentos em que Filipe é apresentado no decorrer deste evangelho, nós podemos chegar à conclusão de que Filipe era um homem que tinha uma capacidade limitada de compreensão da realidade. Observemos, capítulo 14,
Verso 6, depois de termos Jesus dito, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verso 8, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E ele continua, até aqui é suficiente para que captemos. As ocorrências de Filipe ao longo desse evangelho são evidências de uma percepção limitada. Eu não conseguia captar muito bem as coisas às vezes, né? Ele não está falando, não há nenhuma mentira com a sua declaração aqui no verso 45. Não há. É verdade. Jesus viveu grande parte do seu tempo em Nazaré. Ele era filho de José, humanamente. Então, o que nos traz à tona uma visão limitada da realidade? Verdadeira. Não há. O seu testemunho não está errado, mas limitado. O que encontramos? Jesus Cristo dedicando tempo, esforço, para ir ter com o homem de limitada capacidade de percepção, para fazê-lo seu discípulo. Não são somente os grandes que são escolhidos. Nessa construção da igreja, há aqueles que são de capacidade limitada. E a bem da verdade, todos nós o somos em alguma relação. Ninguém sabe tudo no seu ápice mais elevado. Eu nem estou falando em termos gerais, mas individuais. Nem sempre nós percebemos todo o limite do possível a ser percebido o tempo todo. Seria uma estafa absurda se a gente fosse capaz disso. Mas o que nós temos aqui é alguém limitado, que não é descrito como os outros que foram encontrar a Jesus, mas foi necessário que Jesus fosse encontrá-lo, de percepção limitada, de capacidades limitadas, mas que é parte do colégio apostólico, escolhido por Cristo. Essa é a realidade do corpo de Cristo. São esses. E depois nós encontramos, verso 46 por fim. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Muitos levantam que talvez houvesse aqui rixas entre cidades, né? Como existe também no nosso contexto, né? Melhor nem citá-las. Mas cada localidade tem aí os seus entreveros, digamos, né? Suas alfinetadas, né? Mas o fato é que talvez não seja isso nesse sentido. Mas o fato de que Nazaré era uma cidade diminuta, sem grande importância. E Jesus está exatamente lá. E essa era a percepção que se tinha. Uma cidade, como? Uma cidade sem grande relevância no cenário nacional, que não chama a atenção. Como é que o Messias viria exatamente de lá? Ora, qual cidade, em todos os tempos, épocas e lugares, seria realmente digna, se considerarmos a sua relevância e importância, para que de lá viesse o Redentor? Não. Então, ao mesmo tempo, o próprio Natanael, que depois demonstra uma percepção um pouco mais acurada, quando nós lemos mais à frente, verso 49, né? Natanael vai dizer: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Uma percepção mais elevada do que Filipe, né? Mas aqui ele também demonstra uma percepção equivocada. Ora,
A relevância de uma cidade seria dada pelo Messias. Então, o contrário, né? O referencial é o Messias, não a cidade. Não é a cidade que tornaria o Messias importante, mas é o Messias que tornou a cidade importante. É o contrário. É o oposto. Mas qual é a resposta de Filipe? Curta, direta, objetiva, extremamente profunda e bela. Venha ver. Já ouviram essa expressão antes? Nós lemos. Quando os dois discípulos, foram procurando Jesus, seguindo a Jesus, Jesus pergunta o que eles estão procurando. Jesus diz, perguntam onde ele mora, mas especificamente, verso 39, Jesus responde, venham ver. O que é claro, Filipe, a despeito, talvez, possivelmente, da sua falta de ímpeto, da sua capacidade limitada, mas tudo que ele tem, ele usa para estar centrado unicamente em ter a Cristo como objetivo e como parâmetro. Ele reproduz como foi encontrado, ele quer encontrar. Como Cristo falou, ele quer falar. Mesmo tendo uma percepção limitada ali de não compreender as implicações da concretização da profecia da vinda do Messias. É simples. Cristo é o exemplo. Faça. Faça. Somente. E é isso que aqui encontramos. Faça. Portanto, o que nós vamos ter aqui é que dentro desse cenário nós temos mais um elemento, nós temos um André, ou antes, João Batista. Quem é João Batista? Sou apenas uma voz que clama no deserto. Não sou relevante. O que importa é falar, só quero falar. André, que característica nós encontramos? Sempre registrado como aquele que leva alguém a Cristo. Sempre levando alguém a Cristo. Pedro, chamado por Cristo, transformado por Ele, seu nome é mudado para ser líder da igreja. Agora Filipe, um homem de percepção limitada, talvez sem tanto impulso, mas que reproduz exatamente a prática e a própria linguagem de Cristo. Discípulo de Cristo. Nós não somos ou André, ou Filipe, ou Pedro, mas perpassamos todas essas características em dados momentos. Mas o fato é que o texto, ele nos ensina exatamente, não como modelos fechados, mas como circunstâncias que oscilam em nós, mas devemos observar também que o que é importante nesse relato ao descrever pessoas, a relevância de alguém, não é sua posição, o seu status, mas é a sua voz, que proclama Cristo como Cordeiro de Deus. Isso é importante. Alguém que é transformado, Pedro, para ser líder. Mais tarde nós veremos esse mesmo Pedro, que oscila entre vigor e coragem, mas rapidamente descamba em covardia. Mas após ser habitação do Espírito Santo, capacitado para ser de fato o líder inicial da igreja, inegavelmente. O seu sermão inicial é belíssimo, ele é completamente cristocêntrico. É Cristo que é pregado, somente Cristo que é pregado em Atos 2. E qual é o efeito e o resultado? Compungiu-se-lhes o coração. Essa expressão significa que o Evangelho
perpassou o coração inteiramente, colocando o indivíduo numa posição em que ele não pode dizer, não é comigo. É isso que o Evangelho faz, e Pedro é descrito nesse cenário como esse líder que prega a Cristo, de um modo simples, direto, objetivo, e é exatamente isso que coloca os indivíduos presos na parede, que tem que tomar uma decisão, uma posição, sim ou não. Não dá para dizer que não é comigo. Assim Pedro é descrito já inicialmente aqui, vamos conhecê-lo mais ao longo do tempo, né, obviamente. E agora, a outra figura, Filipe, limitado, sem grande percepção, sem grande compreensão intelectual, talvez, mas ele reproduz exatamente o que Cristo fez com ele quer fazer com o outro. O que Cristo fala, ele fala. Mas não simplesmente uma mera repetição, porque o venham ver precisa ter um alvo e objetivo, e o que ele vai ver é real. É isto que é o Evangelho, seguir a Cristo, após ter sido chamado, viver como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo. O restante ocorrerá naturalmente, porque quando ele diz venha ver, ele foi ver, e havia o que ver. E ele viu exatamente o que, mesmo Filipe não podendo e não conseguindo descrever em detalhes, mas quando ele é levado a Cristo, ele compreende de pronto. O seu testemunho é exatamente esse que já lemos: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Esse é o nosso dever. Essas peças constituintes da nossa responsabilidade, o chamado, eleição, evangelização, compromisso, figuras que nos fazem lançar luz sobre a nossa vida, prática e mentalidade, são construídas aqui. O Evangelho não é uma ideia abstrata, é real, em todas as suas minúcias, todas, nos mínimos detalhes, Cristo, venha ver o Rei, venha ver. Deus nos abençoe, irmãos.